De Quanta Terra Precisa um Homem e Outras Histórias reúne 4 contos escritos por ninguém mais e ninguém menos que Lev Tolstói, um dos maiores nomes da literatura russa. Então hoje, no episódio 8 de 99 livros, iremos falar um pouquinho sobre este. Porém, antes de falar do livro em si, como é a primeira vez que o Tolstói está aparecendo aqui no canal, eu acho que vale dar uma introduzida, para quem não conhece, nunca ouviu falar. Então, falando rapidamente, Lev Tolstói, que tem um nome no meio, Lev Tolstói, mas eu nem me arrisco a falar o nome do meio dele, porque é super complicado. Então vamos apenas chamá-lo de Tolstói. Ele foi um escritor russo que viveu no século XIX e um pouquinho do início do século XX, e ele deixou um legado enorme, não apenas da importância de tudo que ele escreveu, mas também do tamanho. As suas obras mais famosas são, sem sombra de dúvida, Guerra e Paz e também Ana Karenina, que são 2 calhamaços, literalmente, eles são gigantes, galera. Mas nem só de livros gigantes vive um homem, então ele também escreveu diversos contos, tanto é que esse livro aqui reúne 4 contos dele, e nesses contos ele procurava passar uma moral, o ensinamento de Cristo, de amor ao próximo, de caridade, porque, embora no início da vida adulta dele ele tenha vivido de uma maneira meio dissoluta, tenha se viciado em jogos e tido que se desfazer de vários bens para poder pagar suas dívidas, embora esse início de vida tenha sido meio conturbado, depois ele começou a estudar bastante em busca de um sentido de encontrar a verdade, e aí ele acabou seguindo a fé cristã. E não apenas isso na sua vida particular, onde chegou um ponto da vida dele que ele literalmente não queria saber de mais nada material. Ele queria viver com o mínimo possível, abrir mão dos direitos autorais dos livros dele e focar em realmente o que é importante, que era a caridade e amor ao próximo. Então ele não só procurava ver a fé cristã na sua vida pessoal, mas também passá-las nos seus livros. E essas são mensagens que dão para pegar direitinho aqui nesses 4 contos, galera. E falando nesses 4 contos, agora que já falamos um pouco mais do autor, bora falar deles. Que no caso, este livro aqui reúne, em ordem que está aparecendo aqui, Do que vivem os homens, As 3 perguntas, A cafeteria de Surá e De quanta terra precisa um homem, que é a história que dá título a este livro. No caso, vale um pequeno detalhe aqui, galera, que essa segunda história, essa terceira história, que é a cafeteria de Surá, eu vou abrir aqui para não falar errado, ela não é de autoria do Tolstói, ela é escrita por Bernard de Saint-Pierre, que foi um escritor francês que viveu, se eu não me engano, no século XVIII. Então a versão que a gente tem escrita aqui é a versão escrita por Tolstói, mas ela é baseada na versão desse Bernardin de Saint-Pierre. Só um detalhe aí para quem tem curiosidade. E falar de histórias curtas é sempre muito difícil, porque você dar um resumo sem dar spoiler é bem complicado, mas não vamos esforçar. Então vamos lá falar aqui da primeira história, que é Do que vivem os homens. No caso, essa história aqui nos conta sobre um sapateiro chamado Simon, ou Simon, eu acho que se pronuncia Simon, que ele vive com a sua esposa e os seus filhos numa casa bem humilde, bem simples, e ele também tem muitas dificuldades financeiras, pois além de ele ganhar pouquíssimo com o seu trabalho, as pessoas que o contratam demoram para pagar ele. Ainda ele ganha pouco, os que tem que pagar ele não paga, Então ele vive sempre num perrengue e chega uma hora que chega o inverno, tá super frio, aí ele vai pra cidade, comprar material para preparar um casaco e de repente ele encontra um homem que tá nu, completamente pelado, agachado perto do santuário. E é aí que a história de fato começa. Eu sei que isso é pouquíssimo, mas basicamente se eu falar uma palavra a mais, já vou começar a dar spoiler do que tem aqui. Mas basicamente ele encontra esse homem e aí já começa o dilema de ajudá-lo ou simplesmente continuar seguindo o caminho. É uma história bem bonita que traz ensinamentos muito da hora. Então bora agora partir para a segunda história antes que eu dê spoiler, que no caso se chama 3 perguntas, ou as 3 perguntas? Não, é literalmente 3 perguntas. E essa história aqui nos conta sobre um rei que tá bolando umas ideias na sua cabeça e surge com 3 perguntas. Que no caso seriam: qual que é a melhor hora de se fazer alguma coisa, quem são as pessoas certas que nós devemos dar ouvidos e também qual é a melhor coisa a se fazer agora. Então ele fica com essas 3 perguntas em mente e aí começa a chamar os sábios de todo o reino para descobrir as respostas. E essa história aqui fala sobre isso,
Se eu não me engano, é a menor história que tem aqui no livro, tem pouquíssimas páginas, mas é muito boa. Depois temos a história A Cafeteria de Surá, eu acho que é assim que se pronuncia, que ela conta sobre um encontro de várias pessoas que estão reunidas ao acaso numa cafeteria e começam uma conversa que começa a beirar para uma discussão onde eles falam sobre se Deus realmente existe e se ele existe, quem de fato possui o verdadeiro Deus, né? Que tem várias pessoas lá, cada uma de uma religião, aí eles começam a debater qual que é o verdadeiro Deus e a história segue nesse nível aí. Então temos essa discussão filosófica aqui e temos por fim a quarta história, que dá título ao livro, que é de Quanta Terra Precisa um Homem, que é considerada por muitos uma história muito boa, inclusive tem aqui, né, até a maior história que a literatura do mundo já viu, James Joyce. Também foi um escritor aí bem famosão. E do que se trata essa história, galera? No caso, nós temos um homem do campo que vive sua vida tranquilamente, mas de repente, depois de uma visita que os familiares fazem na sua casa, ele começa a pensar, né, meio que ser tentado assim, poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de terra, minha vida seria melhor. Minha vida seria perfeita se eu tivesse só um pedacinho a mais de terra. E ele chega no ponto em que ele fala, se eu tivesse terra suficiente, eu poderia até mesmo encarar o próprio diabo. E aí ele fala isso e a história gira em torno desse desejo dele, né, dessa tentação. Como eu disse, são 4 histórias bem curtinhas, o livro tem ao todo umas 96 páginas, então dá pra pegar, ler de boa, mas embora elas sejam bem curtinhas, isso não significa que elas não tenham conteúdo. Porque essas histórias têm aquele lance muito bom de que o enredo é simples, mas o desenrolar desse enredo e a mensagem que ele passa realmente faz com que fique uma coisa muito mais complexa do que parece a princípio. Mas ainda assim, são leituras bem leves, bem fáceis de se fazer e que eu recomendo demais. Eu li e adorei. São histórias que realmente você começa a ler e não quer parar. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Então temos essas 4 histórias aqui, galera, neste livro que foi publicado pela editora Ciranda Cultural, através do seu selo Príncipes, que publica clássicos aí da literatura mundial. E esse livro aqui, galera, ele tem uma coisa muito da hora. Porque, ó, como vocês podem ver, ele é capa mole, né? Ele é brochura. Tem a página levemente amarelada. Deixa eu abrir aqui, em um lugar que não vai dar spoiler. Tem a página levemente amarelada. E além da letra ser relativamente grande, né? Então é uma leitura bem tranquila de se fazer. Esse livro tem ilustrações. Essa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi. Porque os livros da Príncipes raramente têm algo além da história. O que na maioria das vezes eu acabo não me importando, porque eu realmente quero ler a história, mas quando tem alguma coisa a mais, como essas ilustrações, eu acho bem da hora. Então a gente tem uma ilustração para cada conto. Ó, essa aqui é Do Que Vivem os Homens. Aí temos uma ilustração aqui para 3 perguntas. Depois temos... Ai meu Deus, perdi a página ali. Depois temos aqui da Cafeteria de Surá. São ilustrações bem bonitas. E por fim, temos aqui de Quanta Terra Precisa um Homem. Esse aqui é um detalhe que eu queria falar, galera, porque eu achei bem legal. E agora falando da tradução, que é um detalhe curioso dessa edição, que aqui vocês podem ver que é o texto integral traduzido do inglês. E até aí tudo bem, né? Beleza, foi traduzido do inglês, mas Tolstói era russo, então por que esse texto aqui é traduzido do inglês? No caso, essa tradução não é feita se baseando na obra em russo. É uma tradução de uma versão inglesa, que é uma tradução da versão russa. Então tem passando de várias mãos até chegar nessa versão aqui. E no caso, a versão da tradução para inglês, né, de russo para inglês, foi feito por Louis E. Almermaud. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Essas 2 pessoas aqui trabalharam traduzindo várias obras do Tolstói. Então essa foi a tradução original para inglês, e a tradução para português, feita baseada nessa, foi feita por Patrícia N. Rasmussen. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então são esses os tradutores desta edição aqui, que o preço dela, né, o preço cheio, se não me engano, é R$19,90. Super barato, eu peguei uma promoção por R$10,99, ficou mais barato ainda.
E cara, é um livro que eu acho que vale muito a pena. Esteja pagando R$10, esteja pagando 20, eu acho que vale muito a pena. A mensagem que ele passa é muito bonita, as histórias também realmente te prendem. O único detalhe, galera, o único porém é que pelo menos na edição que eu comprei, a lombada dele veio um pouco descentralizada, né? Eu não sei se dá pra ver direito, mas o que aconteceu foi que uma parte aqui da capa veio aqui pra orelha, tem uma parte azul aqui, e consequentemente, né, a lombada acabou se descentralizando um tiquinho. É uma coisa que de verdade não me incomoda, até porque é bem pequenininho, mas eu sei que incomoda algumas pessoas, então faço questão de falar. A única coisa, galera, o único porém que tem aqui nesse livro, eu não sei se é só na minha edição, mas ele veio com a lombada um pouco descentralizada, né? Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas o que aconteceu foi que a lombada veio um tiquinho, né, uns milímetros pro lado, então uma parte da capa veio parar na orelha, né, dá pra ver essa parte azul, que eu de verdade acho que deu um detalhe legal aqui, e uma parte aqui, né, de trás veio parar aqui na lombada. É uma coisa que de verdade não me incomoda, mas eu sei que incomoda algumas pessoas, então por isso eu faço questão de ressaltar. Então galera, essa foi a nossa resenha aqui de Quanta Terra o Homem Precisa e Outras Histórias, de Lev Tolstói. Como eu disse, é um livro que eu acho que vale muito a pena, seja pagando preço cheio ou em promoção. Eu acho que as histórias que tem aqui são muito legais e a mensagem que elas passam também é muito importante ter essas reflexões na nossa vida. Lembrando que, como sempre, se tiver interesse em adquirir este livro, tem link aí na descrição e no comentário fixado, onde você pode adquirir na Amazon. Lembrando, são links de afiliado, então comprando por eles você ajuda o canal sem nenhum custo adicional. E agora, galera, rapidamente, antes de finalizar o vídeo, para quem tá ligado aí, além de eu amar ler, eu também amo escrever. E no caso, eu já publiquei os livros A Guardiã do Jardim e Uma Loja, um Chapéu, Uma Aventura. E agora eu publiquei meu terceiro livro chamado O Goblin, o Cavaleiro e a Ilha de Malum. Todos eles estão disponíveis em formato digital na Amazon, mas já estamos aí preparando algumas versões físicas, né? Aqui tem uma versão física do meu primeiro livro, A Guardiã do Jardim. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ela ainda não está à venda, essa aqui é uma impressão de teste. Mas olha só, que bonito, cara! É muita alegria segurar o livro, meu. Fiz questão de imprimir numa página amarelinha, com uma letra legal, do jeitinho que eu gosto. E principalmente na última página, escrever qual foi a fonte que eu utilizei no livro. Essa é uma coisa que eu acho bem da hora. Então, se Deus quiser, em breve teremos as versões físicas dos meus livros. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Comentem se vocês já leram Tolstói, o que vocês acham das histórias dele. E até a próxima!